tempo que não vinha entrevistado no estúdio o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da pandemia. Senador, a pandemia não está tirando um pouco o pé, não? Não está desacelerando um pouco, não? Porque eu fico vendo aqui, havia a definição, a aprovação da convocação, por exemplo, do ministro Braga Neto, que, ao que parece, não vai acontecer, não sei o que aconteceu. Aquela cariação do ministro Onyx Lorenzoni também parece que ficou pelo caminho. Eu fico com a impressão aqui, não sei se é verdade ou não, de que talvez tenha se adotado a estratégia de evitar confrontos mais duros para conduzir esse final de governo em banho-maria, para evitar alguma reação talvez mais forte do governo federal. Faz algum sentido isso ou não? São duas circunstâncias que você fala, Agostinho, tem distinções. Veja, a primeira é a convocação do ministro Braga Neto. Na verdade, em relação a essa, o grupo majoritário que dirige a CPI, que conseguiu dar estabilidade à condução da CPI até agora e que, inclusive, trouxe conquistas importantes. Eu estou falando contigo agora, deixa eu informar em primeira mão, nesta madrugada, o governo brasileiro rescindiu o contrato com a Precisa da vacina Covaxin. Isso aí foi uma conquista que a CPI trouxe para os brasileiros. Poupou um golpe de 1 bilhão e 600 milhões de reais, né, que foi descoberto pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, este grupo que tem majoritário, que dá estabilidade à condução da CPI, não teve consenso em relação à convocação do ministro Braga Neto. Eu respeito. Eu era favorável à convocação. Eu, o senador Renan Calheiros, o senador Humberto Costa, o próprio presidente Omar Aziz, nós éramos favoráveis. Mas nós precisamos pelo menos de 7 votos para conseguir aprovar. Nós não tivemos consenso. Entendo e não acho que isso traga maiores prejuízos para a CPI. Em relação à eventual acariação entre o senhor Luiz Ricardo Miranda e o deputado Onyx Lorenzoni, nós fizemos uma reflexão e avaliamos que iria ter pouca produtividade para trazer informações para a CPI. E os depoimentos, Agostinho, dessa semana provaram que nós estávamos certos. Porque, veja, nessa semana nós tivemos 2 depoimentos muito importantes que impactaram os brasileiros. Na quarta-feira foi o gerente do FIBBank. Vou explicar para todo mundo o que tem esse tal do FIBBank. O FIBBank era a instituição garantidora do contrato da Precisa. Aí o que a gente descobre? Que o FIBBank, primeiro, o seguinte, pela lei de contratos e licitações, uma instituição garantidora de um contrato público tem que ser um banco ou uma instituição financeira. Adivinha? O FIBBank tem nome de bank, mas não é bank, não é banco. Ele era uma instituição de fidúcia, uma instituição fiduciária. Ou seja, era uma instituição de fidúcia que dava irregularmente segurança ao contrato. Para por aí as contradições, aí nós aprofundamos mais um pouco, olha só o que nós descobrimos. As 2 empresas que integralizaram o capital social do FIBBank, uma empresa, os 2 sócios fundadores majoritários tinham morrido e estavam fazendo atos pelo FIBBank. Deve ter sido além, né? A outra, nós viemos descobrir que o sócio fundador é o seu Geraldo Rodrigues, mais conhecido como Geraldão. Aí, mas onde é que mora o Geraldão? É em Pão de Açúcar. Sabe onde é Pão de Açúcar? É no sertão das Alagoas. Aí o nosso querido e simpático Geraldão vai lá numa concessionária de moto abrir um crediário para comprar uma moto. Ele lá é alertado, o senhor não pode abrir uma moto. Mas por que não? O senhor é dono do FIBBank. O senhor tem um patrimônio de 7 bilhões de reais. Mas não, eu quero comprar uma moto aqui. Ele não estava conseguindo comprar a moto dele. Claramente, o nosso querido Geraldão lá de Pão de Açúcar foi utilizado como laranja para a instituição do FIBBank. Era esse o FIBBank. E aí a gente acaba descobrindo que o cara que vai depor lá na CPI na quarta-feira era um outro laranja. Porque o verdadeiro dono do FIBBank, dessa instituição garantidora do contrato, pelas informações e pelos elementos que nós temos, é o senhor Marcos Tolentino, que é amigo próximo do senhor Ricardo Barros e que deverá comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito na semana que vem, né? Aí ontem é mais surreal ainda o depoimento do senhor Ricardo Santana. O Ricardo Santana é o 4º personagem daquele famoso Chopinho do Vasto.
Chopinho do Vasco, quando os brasileiros estavam morrendo e o pessoal lá estava negociando vacina. Aquele do negócio da Davat. Como é o contexto do Chopinho do Vasco? Estava lá o Roberto Ferreira Dias, que é o diretor da DELOG do Ministério da Saúde, conversando com esse cidadão que depois ontem na CPI, o senhor Ricardo Santana. Chega lá o nosso simpático Cabo Dominguete, aquele que queria vender vacinas da Lua, que não existiam, né, junto com o Marcelo Blanco. Aí o nosso depoente de ontem pensou que ele ia falar sobre esse Chopinho do Vasco, mas nós descobrimos que o problema da Davat, aquela vacina que não existia, que queriam vender para os brasileiros, era o menor dos problemas. Aquele Chopinho do Vasco era para comemorar a assinatura do contrato da Precisa Covaxin. Esta vacina que hoje foi rescindido, que nesta madrugada foi rescindido o contrato a partir das denúncias da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí o que a gente descobre mais? É que o senhor Ricardo Santana estava operando, fazia parte de uma rede de lobby que operava em favor da Precisa desde, pasme, Agostinho, desde maio de 2020. E eu vou contar aí a história que nós contamos ontem na CPI. No dia 25 de maio de 2020, numa casa chique lá de Brasília, na casa de uma advogada chamada, anota esse nome aí, Karina Cufa. Ela é advogada de quem? Do presidente Jair Bolsonaro. O senhor Ricardo Santana é apresentado para um outro lobista chamado Marconi. O senhor Ricardo Santana tinha contatos com o senhor Roberto Ferreira Dias, da DELOG do Ministério da Saúde. O Marconi tinha contatos com a Precisa. Se juntam os dois para quê? Para começar a fraudar um processo licitatório para aquisição de testes do Ministério da Saúde. Nós chegamos a descrever onde o passo a passo que existia para subverter, para desclassificar as duas empresas que já tinham vencido o contrato para beneficiar a Precisa. Este contrato só não é executado pelo seguinte, porque tem uma operação da Polícia Federal, da Polícia Civil no Distrito Federal com o mesmo contrato adquirido pelo governo do Distrito Federal. Aí você dá uma olhada assim e percebe o seguinte, então, porque o argumento dos colegas governistas da CPI diz, o contrato não foi firmado, então não saiu um tostão. Bom, primeiro todo o episódio e toda a caracterização, inclusive uma mensagem falando como burlar a licitação, já é crime. Segundo, a gente descobre que a Precisa acaba executando depois outros 2 ou 3 contratos com o Ministério da Saúde. E aí sim, um dos contratos de aquisição de preservativos, há um desembolso de quase 16 milhões de reais, com a mesma instituição garantidora que eu falei ainda há pouco, o FIBBank. Então, os 2 depoimentos que acabaram entrando no lugar essa semana, não teve a cariação, mas esses 2 depoimentos abriram mais uma outra frente de investigação. Eu acho que nós vamos ter que chegar à senhora Karina Cufa, que é a advogada do presidente da República. Nós estamos